Olá, amigos! Este é mais um Momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre um sentimento que todo mundo tem, inclusive até os próprios animais, que é o medo. O medo que, a princípio, preserva a nossa vida, que faz com que nós tenhamos cautela em passar por determinadas situações para preservar a própria vida, não é? O medo de morrer é que faz com que a gente tenha cautela de atravessar uma rua, de esperar o semáforo fechar para os carros, para a gente passar, não é? Então, o medo, a princípio, dentro de um momento e de uma quantidade, ele é bom, é útil e até necessário para preservar a própria vida. Entretanto, existe também, a todo momento, medos que não são tão bons e que estão embutidos dentro do nosso dia a dia, dentro dos nossos sentimentos, dentro das nossas relações, nas diferentes áreas da nossa vida. Muitas vezes, por medo de perder o emprego, nós nos submetemos a coisas que vão nos prejudicando ao longo do tempo. Pelo medo de perder uma amizade, nós vamos permitindo que as pessoas façam certas coisas e até mesmo invadam o limite, né, que elas deveriam ir até certo ponto. É pelo medo de desagradar, o medo de não ser amado, de não ser aceito, que às vezes a pessoa até mente, não é? Às vezes a pessoa mente, às vezes a pessoa deixa de ser ela mesma, dentro dos seus valores, daquilo que ela acredita, para não desagradar, para não perder o reconhecimento do outro, dentro dos valores do outro. Então nós temos, dentro da nossa vida cotidiana, medo que gerenciam e norteiam as nossas ações. Existe esse medo que muitas vezes nos impulsiona a fazer coisas que nós não deveríamos fazer e deixar de fazer outras boas que nós deveríamos fazer. Agora, existe um medo, que esse é um medo saudável. É o medo de desagradar a Deus, o temor a Deus. Esse é um medo útil, um medo que vai nos nortear e vai sinalizar o que realmente vale a pena nós considerarmos e o que não vale a pena. É o medo de desagradar a Deus, o temor a Deus. É pelo temor a Deus, ou seja, pelas consequências que nós sabemos que nossos atos terão diante do olhar de Deus, que nós freamos certas ações, que nós fazemos certas ações, atitudes, não é? Então, o temor de Deus é um medo bom, um medo saudável. E esse medo é um medo que está faltando hoje em dia. Existe medo para tudo, não é? Medo de sair de casa para o ladrão, né? Um assaltante nos abordar, medo de a casa ser assaltada, medo de ser mal compreendido pelas pessoas, medo disso, medo daquilo, medo de não pagar as contas, de não dar conta das responsabilidades, mas o medo maior que nós deveríamos ter, né? Que não é nem o medo, é o temor. Nesse sentido, é o sentido mais útil do medo, é o temor a Deus. Esse vai nos comprando aos poucos uma sensação de tranquilidade, de paz interior. Porque a única coisa que nós devemos pensar, ou não a única, mas a coisa principal que nós estamos aqui para atingir é a conquista do nosso paraíso, não é? Quem acredita que a vida continua depois da morte, e quem sabe que depois da morte nós estaremos colhendo aquilo que plantamos aqui nessa vida. Então é lógico que quem acredita nisso
vai ter cautela em fazer certas coisas, vai ter cautela em deixar de fazer outras coisas, exatamente para conquistar esse paraíso, sabendo que um dia nós vamos voltar para casa e existe uma condição para entrarmos no paraíso, é agradarmos a Deus. E tudo que desagrada a Deus, nós devemos ter medo. O medo maior que você deve ter aqui nesse mundo é de desagradar a Deus. Vamos viver dessa maneira e perguntar a nós mesmos: isso agrada a Deus? Ok, se agrada, todo o caminho certo, vou em frente. Isso não agrada a Deus? Tudo bem, não tem problema, eu não vou fazer. Mesmo que desagrade outras pessoas, eu não vou fazer, porque desagrada a Deus. Esse é o sentido maior da nossa vida. Ter essa sabedoria, viver com esse discernimento, com essa clareza de que tudo que nós fazemos aqui tem um peso, tem um olhar do divino e vai ter uma consequência. Então o nosso medo maior deve estar pautado nas consequências dos nossos atos, diante do olhar do divino. E a nossa vontade maior deve ser exatamente a de agradar o nosso Pai Celeste, agradar o nosso Criador, se sacrificar por Ele, fazer exatamente tudo aquilo que Ele espera que nós façamos. E assim, nós não precisamos ter medo de nada, porque quem está sob o olhar do Senhor, quem agrada a Deus, está sob a proteção do Divino. E a proteção do Divino vai nos nortear no nosso dia a dia, a melhor escolha, o melhor caminho, o próximo passo a ser dado. Então, o nosso momento Oficina de Emoções de hoje convida cada um de nós a avaliar os nossos medos e ver que existe 2 tipos de medo. O medo da terra, dessas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes nós nos deixamos envolver porque queremos agradar, porque temos medo de certas perdas. E o medo maior, que na verdade não é um medo, é um temor, é um respeito a desagradar a Deus. Então, acima de tudo, se nós colocamos esse temor de Deus, nós vamos saber exatamente o que devemos fazer, o que devemos falar e como agir. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Saiba mais sobre a Casa de Maria Embaixadora da Paz e os grupos de apoio emocional Oficina de Emoções. Até a próxima, com a graça de Deus.